Amém? Pastor Gaudilei, Igreja Batista Itatiaia, muitíssimo obrigado pelo carinho de nos convidar para estar aqui novamente para ministrar a palavra do Senhor. Coração realmente muito grato pelo amor dos irmãos, pelo carinho dos irmãos, de ter me ouvido na consagração do Lucas e agora novamente no aniversário de 17 anos de trabalho batista aqui no bairro de Itatiaia. Que bênção, parabéns, parabéns mesmo, parabéns irmã Ana, irmã Cida, que abriram as portas da casa para assim começar a obra do Senhor neste lugar, neste bairro. E que bom ver aqui um povo bonito em um lugar bonito, um templo bonito. Que bênção! Pouquíssimo tempo, pastor, 17 anos para tantas bênçãos. Olharmos aqui, é surpreendente mesmo. É Deus fazendo a obra neste lugar, através da sua vida, da sua família e do povo que tem chegado aqui para a obra do Senhor. Louvamos a Deus por isso. Que Deus continue abençoando a obra dele neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Parabéns, Ministério Louvor. Que bênção ouvi-los, essas canções que glorificam, que exaltam o nome do Senhor. Quando o pastor disse que é o fluir do Espírito Santo todo o culto, e com certeza Deus tem usado cada um dos irmãos no louvor, ou em qualquer área, qualquer parte do culto. Você está na introdução, na porta, ou cuidando de carro, é Deus fazendo a obra e usando você na obra do Senhor. É a unidade da igreja caminhando para o crescimento da sua obra neste lugar. Parabéns, Deus abençoe poderosamente esta igreja. Unidade na diversidade e na adversidade. Este é o tema do aniversário da igreja. João 17, verso 23. 17, 23, a parte do versículo está ali, mas quero ler todo o versículo. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Amém? Unidade na diversidade e adversidade. Vamos orar mais uma vez? Feche teus olhos, aí onde você está, feche teus olhos do jeito que você está, mas abra seu coração para ouvir a palavra do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, te damos graças por estarmos na tua presença, por este momento tão maravilhoso, tão poderoso, quando nos reunimos com o propósito de glorificar o teu nome, exaltar o Senhor. O Senhor está aqui para ser glorificado, exaltado. O Senhor está aqui e o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Ó Deus, todo louvor ao Senhor, que é digno. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento, quando estamos diante da tua palavra. Ó Deus, que ela venha falar em cada coração, cada vida. Usa-me, Pai, tão somente como instrumento do Senhor, como instrumento vivo do Senhor, para transmitir o que está no teu coração, para o coração da tua igreja. Esconda-me, Pai, atrás da cruz de Cristo, que não seja de mim mesmo, mas que seja do teu Espírito Santo, falando em cada coração, cada vida, e que saiamos daqui edificados, saiamos daqui, Pai, ó Deus, entendendo o quanto o Senhor nos ama e nos quer ver juntos, unidos, fazendo a obra do Senhor. Tome em tuas mãos, nós oramos pedindo a misericórdia do Senhor para este momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém? Vamos falar todos juntos o tema? Unidade na diversidade e na adversidade. Vamos lá todos? Unidade na diversidade e na adversidade. Amém?
palavras difíceis, né? Modernas, contemporâneas, né? Diversidade e adversidade. Mas aí eu fui no dicionário para começar a falar sobre o tema. Fui lá no dicionário para escrever alguma coisa a respeito de cada uma destas três palavras: unidade, diversidade e adversidade. E a respeito de unidade, ou antes quero ler uma frase, tendo lido já o texto bíblico, uma frase: o amor entre os crentes reflete a união perfeita entre o Filho e o Pai e assinala a obra salvadora, sobrenatural de Deus. Ficou grande essa frase, mas vou repetir mais algumas vezes no decorrer desta palavra. Dicionário: significados de unidade, diversidade e adversidade. E eu estava olhando no dicionário que tinha 13 significados para unidade. Dos 13 eu notei somente um, e eu achei este um muito parecido com a igreja. Dicionário diz assim a respeito de unidade: cada grupo de rochas estabelecido para servir como referência material de todas as rochas formadas durante o mesmo intervalo de tempo. É um só, uma definição do dicionário a respeito de unidade. Talvez ficou tão científica esta frase, mas se a gente pensar nesta frase, pensar na igreja, nós vamos até entender muito mais a respeito de unidade. Eu vou repetir a frase: cada grupo de rochas estabelecido para servir como referência material de todas as rochas formadas durante o mesmo intervalo de tempo. Irmãos, quando vi esta frase, eu achei tão parecido com a igreja, porque Jesus é a rocha principal da esquina, da construção. O apóstolo Paulo fala isso. Ele é a rocha pela qual nós precisamos fundamentar a nossa fé. E o próprio Jesus diz que nós devemos, ao ouvir a palavra do Senhor, a ser como aquele que edifica a casa na rocha. E se não for assim, esta casa ela cai, se for construída na areia, ela desaba. Jesus fala isso lá em Mateus 7, verso 24 em diante, 23 em diante. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio a chuva, caiu, bateu com ímpeto o vento contra aquela casa, ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E depois ali mais para frente diz que todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sobre a areia. Mas quando se fala de unidade e esta definição de unidade, que cada grupo de rochas estabelecido para servir como referência material de todas as rochas formadas durante o mesmo intervalo de tempo. Irmãos, esta frase encerra falando de intervalo de tempo, e a igreja é uma porção de rochas que tem sido formadas. Nós somos pedras vivas. O apóstolo Pedro fala isso, 1 Pedro 2,5, eu quero ler alguns versículos enquanto a gente discorre desta definição de unidade. 1 Pedro 2,5, apóstolo Pedro diz o seguinte, 2,5: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Cada um de nós somos pedras vivas, somos edificados. Então nós somos um
edifício. Efésios 2:21 diz isso, que nós somos edifício de Deus. O apóstolo Paulo define a igreja como edifício, como construção de Deus. Então, por isso gostei desta definição para unidade, dizendo que o grupo de rochas estabelecido para servir como referência material de todas as rochas formadas durante o mesmo intervalo de tempo. E que quando se fala de intervalo de tempo aqui, eu lembrei do tempo em que nós também fomos chamados rocha para formar uma construção, um edifício, uma igreja, um corpo de Cristo, no tempo da graça. Tempo da graça. Então nós somos unidos no mesmo tempo para ser formado um edifício, como pedras que nós somos. Mas aí vem as duas outras palavras, diversidade e adversidade. Diversidade, eu olhei no dicionário e anotei só uma definição também, e anotei: qualidade daquilo que é diverso, diferente, variado, variedade, as diferenças. Então a diversidade fala das diferenças, e a diversidade, caráter do que é adverso, desfavorável, sorte adversa, infelicidade, infortúnio, revés. Então a adversidade joga já para o lado de dificuldade. E aí eu quero pensar numa construção e juntar estas três definições de unidade, diversidade e adversidade, e pensar na construção. Pastor, quanto tempo construiu esse tempo? Falou do pré-moldado. O pré-moldado chegou aqui com as paredes já? Chegou só o esqueleto. Faz uns 2 anos que construiu? Ah, sim. Ah, sim. Ok, faz uns 7 anos então que foi colocado esse pré-moldado aqui. Por aí. E chegou aqui pré-moldado, pré-fabricado, as paredes eram prontas? Só os pilares. Acho que qualquer um de nós sabemos disso, né? Quando se faz de pré-moldado, a gente entende um pouquinho de construção. Chega só os pilares, as vigas e o telhado. As paredes é feita depois, é feita aqui. E as paredes normalmente é feita de tijolos, de pedras. Mas o bom construtor, ele vai selecionar lá os tijolos, hora de comprar, e comprar tijolos do mesmo tamanho, tudo igualzinho, para ficar certinho, retinho, as paredes. Não é isso? Tem um pedreiro aqui? Tem. Então tem outro também. Não vai me deixar falar bobeira aqui a respeito de construção, né? Mas normalmente é assim: escolhe, coloca a linha e vai assentando e vai alinhando os tijolos para formar a parede. Mas aí, quando pensamos na diversidade, qualidade daquilo que é diverso, diferente, variedade, e aí nós estamos pensando em unidade da igreja, e nós somos esta igreja formada de pedras vivas, como o apóstolo Pedro descreveu. Nós somos pedras vivas para edificar uma construção, um templo do Espírito Santo nesta unidade. E estas pedras, elas têm as suas diversidades, elas são diferentes. Eu sou menor que o pastor Gaudilei, né? Eu sou mais fininho, posso falar? Posso? Não liga não. Da outra vez eu brinquei com isso aqui também, né? Não me convida mais depois, né? Mas somos diferentes.
E aí não só na estatura, nós somos diferentes, até mesmo nos nossos pensamentos. Mas quando nós somos pedras vivas, edificadas em Cristo Jesus, o próprio Deus nos une e vai nos fazendo ficar parecidos, porque todos nós devemos ser parecidos com Cristo, a pedra principal. Aleluia. Mas somos diferentes. E aí os tijolos normalmente são certinhos, são do mesmo tamanho. E se houver tijolos diferentes, um menor, outro maior, a construção vai ficar feia, horrível, parede torta, mal acabada. Não é assim, pedreiros? É desse jeito. E nós somos diferentes. E olha aí então o grande desafio de, apesar das diferenças, da diversidade, nós sermos unidos, estarmos juntos, no mesmo propósito. E aí quando nós vamos para a adversidade, pior um pouco, porque aí fala de dificuldade. E às vezes as dificuldades vêm exatamente por causa da diversidade. É diferente, ele pensa diferente, eu penso diferente, e não quer nem falar, nem quer nem ter comunhão, porque não pensa igual eu. Ah, irmãos, mas sabe, olhando aí para João 17, o texto base, e aí eu quero lembrar de novo da frase lá do começo desta palavra: o amor entre os crentes reflete a união perfeita entre o Filho e o Pai e assinala a obra salvadora, sobrenatural de Deus. João 17 é uma oração sacerdotal, porque Cristo intercede por si e pelos discípulos, e é uma oração dividida em 3 partes. João 17, capítulo 17, verso 1 ao 5, Jesus ora por si próprio, pela sua glorificação, e ele diz: glorifica. Por este imperativo de súplica, Jesus roga, baseado na sua autoridade, concede a autoridade de conceder a vida eterna a todos os eleitos. Ele está dizendo para que seja glorificado, para que os outros tenham vida, sejam também glorificados. E esta glorificação visa diretamente, ou é a paixão, a ressurreição. Ele fala de hora, verso 1, ponto central do plano redentor de Cristo, momento em que ele iria para a cruz e que na ressurreição demonstrar a sua glorificação. Verso 2 fala de autoridade. Verso 3, que te conheçam a ti. Ele, verso 3, João 17, versículo 3, diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus mesmo nestes versículos, orando por ele, versículo 2, ele diz assim: como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti. Conhecimento, o verbo está no presente, no subjuntivo, para indicar conhecimento crescente. Como igreja de Deus unida que devemos ser, precisamos conhecer cada vez mais o Senhor, e um conhecimento crescente, conhecer a Deus. O único Deus é aquele que é Pai e envia Jesus Cristo. Verso 4: glorifiquei na terra,
glorifiquei. Ele está dizendo: eu te glorifiquei na terra. Versículo 4: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Nota-se que Jesus roga do ponto de vista de quem já subiu ao céu. Versículo 11, ele diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ele está orando como se já estivesse na glória, no céu. E exatamente porque ele já venceu o inimigo, já venceu a morte no seu espírito. João 16:33, o Espírito do Senhor, ele já venceu em espírito. Neste sentido, a obra estava consumada mesmo antes do brado de vitória de João 19:30, quando ele diz: está consumado, e expira e morre. Já estava consumado até antes. Ele ora por si mesmo, pela sua glorificação. Versos 6 ao 19, ele pede pelos discípulos, por aqueles que estão ali, pelos 12, pelos discípulos que estão ali próximos dele. Verso 6 diz o seguinte: manifestei o teu nome àqueles que me deste no mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Ele diz: manifestei o teu nome. Seria o nome de Pai, nome esse que os discípulos foram privilegiados de usar quando Jesus os orienta a respeito da oração. Mateus 6, verso 9, e Jesus diz: quando orares, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e assim por diante. Ele ensina os discípulos a mencionar o nome do Pai. E os crentes pertencem ao Pai pela eleição. João 6:44, somos eleitos de Deus, somos propriedades dele. Verso 8, ele fala que tem pregado a palavra. Versículo 8: porque eu lhes tenho transmitido as palavras. Palavras são os ensinamentos de Jesus, proferidos aqui na terra e preservados nos evangelhos. Verso 10: o Filho glorifica ao Pai na obediência até a morte. Verso 10: todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou, e neles eu sou glorificado. O Filho glorifica ao Pai na obediência até a morte. Os discípulos também glorificam o seu Senhor da mesma forma. Unidade na diversidade. Unidade mesmo sendo diferentes. E Jesus está ali orando pelos seus discípulos, por aqueles que estão ali. E o versículo 13, Jesus ora, dizendo: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Jesus ora dizendo que os teus, que o Senhor me deste, estão aqui, que eles tenham alegria completa, que eles sejam felizes, alegres. É a oração de Jesus pelos seus discípulos. Gozo completo. A herança do crente, junto com todos os privilégios que Cristo compartilha, é ser feliz. Feliz de andar com o Senhor, feliz de ser seguidores do Senhor, seguidores de Cristo. E no verso 15 a 17 podemos ver duas petições de Cristo pelos seus
discípulos, por aqueles que estão ali. Libertação do maligno e consagração. Verso 15, ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Jesus ora ao Pai dizendo: não os tire do mundo. E este é o mundo mau, este é o mundo pecaminoso, este é o mundo de dificuldades, de diversidades. Mas eu peço que não os tire daqui, mas que os guardes do mal, que os livres do mal, que os livres da diversidade, dos problemas. É a oração de Jesus pelos seus discípulos. O verso 17 de João, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Consagração. Jesus está pedindo que os seus discípulos sejam consagrados, todos eles. E que o texto inclusive fala daquele que não seria, daquele que se desvia. Não é o caso de tratar aqui, mas ele diz: foi assim para que se cumprisse as Escrituras. Mas ele olha para aqueles discípulos ali e diz para o Pai, ora por eles, dizendo que eles sejam santos, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Verdade, palavra, são títulos de Cristo. Em João 14:6, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 1, verso 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era a palavra. Ele, o próprio Jesus, ele é a verdade, ele é a palavra, e os discípulos devem ser santificados nele, para que sejam unidos, para que sejam um somente. Verso 19. Verso 19: e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus é ao mesmo tempo sacerdote e sacrifício. Ele está dizendo: eu me santifico, eu sou, ou como santo, vou me santificar, ou vou me oferecer para que eles sejam santos. Por último, irmãos, a terceira parte da oração de Jesus, verso 20 ao 26, é uma súplica pelos futuros crentes. O pastor Claudilei falou disso aqui no começo do culto. A súplica pelos futuros crentes. Meu versículo predileto, preferido de João é o verso 20 aqui. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Ah, queridos irmãos, Jesus está dizendo ao Pai, dizendo: olha, que os discípulos sejam santos, sejam santificados e andem em santidade. Ele diz: não peço somente por eles, mas por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Jesus está orando ao Pai dizendo assim: estes serão pregadores da verdade, da palavra, e através deles, por estarem unidos, muitos outros serão salvos, virão a ti, virão a mim. Jesus estava orando naquele dia por mim. Ah, irmãos, eu comecei a gostar muito deste versículo quando eu percebi isso, que Jesus orou pela minha vida.
Jesus sabia que alguém lá na década de 70, 80 ia pregar o Evangelho para o meu pai, para a minha família, e que eu seria alcançado. Jesus sabia disso. Jesus orou por mim. Aleluia! Você tem esta convicção também de ser um salvo em Cristo Jesus? Jesus orou por você. Jesus orou para que pessoas fossem santas, que andassem na verdade e na palavra, para que através da palavra você pudesse ouvir o Evangelho e você fosse salvo. Aleluia! Apesar das nossas diferenças, apesar das nossas diversidades e das adversidades que temos, Deus usa nossas vidas para salvar aqueles que Ele quer salvar. Aleluia! Deixe Deus te usar. Sejamos unidos no serviço, na obra do Senhor. Jesus suplica por nós. Jesus ora em favor dos futuros crentes. Conforme capítulo 10, verso 16, 15, 16, Jesus está dizendo ali: não fostes vós que escolhestes a mim, eu que vos escolhi, vos nomeei, vos designei, para que fostes e deis muito fruto, ganhe almas para o Senhor. Irmãos, a unidade que precisamos viver como igreja não é somente porque é bonitinho, que eu gosto do meu irmãozinho, é para ganhar almas para o Senhor, é para que mais e mais pedras sejam colocadas na parede. E quantas pedras vêm diferentes? Como que isso é possível? Só é possível porque é um plano divino, é um plano de Deus. Os pedreiros que aqui estão sabem que aqui pedras diferentes, maiores, umas menores, umas maiores, não vai dar uma parede perfeita. Mas sabe por quê? Que a unidade da igreja é uma unidade perfeita? Por causa do amor de Deus. Aleluia! Aleluia. Verso 22: eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Jesus começa a falar de unidade aqui, e ele começa a falar para Deus, na sua oração. Ele orou já pelos seus discípulos, agora está orando pelos discípulos e pelos futuros crentes, e ele diz: eu transmito a glória que me deste, para que sejam um. Queridos irmãos, receba a glória de Deus na sua vida. É Jesus quem orou, falou com o Pai que transmitiria esta glória para nós, para que fôssemos um somente. Eu lhes transmiti a glória. Verso 23: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, os amaste, como também amaste a mim. O mundo vai conhecer que nós somos amados de Deus quando nós realmente formos unidos em Cristo Jesus. E nós vamos ser unidos em Cristo Jesus, formando um edifício, uma parede retinha, certinha, perfeita, somente por causa do amor de Deus. Colossenses 3, 14 e 15. Alguém poderia, se alguém encontrar, pode ler. Colossenses 3. Pode ler bem alto, quem encontrou. Colossenses 3, verso 15, 14 e 15. Colossenses 3, 14 e 15.
Aleluia. Nós somos diferentes. Há diversidade, sim. Há dificuldade, sim. Nós somos diferentes. Mas acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Eu gosto muito desta palavra, neste versículo, vínculo da perfeição. Como que vai ter uma construção perfeita, uma parede perfeita? Como que terá um edifício perfeito? Como que seremos uma igreja perfeita se somos diferentes, se somos tão ruins, dependentes de nós mesmos? Não teria jeito. Mas por causa da glória de Deus que está em nós, por causa do perfeito amor de Deus que está em nós, acima de tudo, o amor que é o vínculo da perfeição, acima de tudo esteja o amor, o vínculo da perfeição. Vínculo, neste versículo eu me lembro de massa. Para assentar os tijolos teve que fazer massa, colocou lá cimento, areia, cal, na bitoneira, bateu, fez aquela massa, a argamassa, e aí, é esta argamassa que é o amor, o vínculo da perfeição, que nos faz ser unidos, que une uma pedra na outra e fica perfeita a construção, que fica perfeita a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero repetir aquela frase lá do começo. O amor entre os crentes reflete a união perfeita entre o Filho e o Pai, e assinala a obra salvadora, sobrenatural de Deus. O amor entre os crentes. Queridos irmãos, vamos nos amar cada dia, olhar uns para os outros, apesar das diferenças, apesar das dificuldades, vamos nos amar. É o vínculo da perfeição que nos vai fazer unidos. Verso 24: Cristo roga ao Pai que os crentes possam compartilhar a alegria do céu. Irmãos, nós precisamos compartilhar a alegria do céu. Verso 24: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Aleluia. Verso 24, Jesus dizendo: a minha vontade é que eles estejam comigo, mas que eles sintam desde aqui a glória que eu já estou sentindo, que eu tenho com o Senhor. O crente precisa sentir o céu antes mesmo dele ir para o céu. Amém? Precisamos sentir o céu. Precisamos sentir que o céu baixou. Precisamos sentir que Deus está entre nós. E se não fosse isso, como seria difícil viver aqui? Digo que seria impossível o mundo que nós vivemos. Se não fosse o amor de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus, que nós podemos já sentir, nós não suportaríamos, por causa das nossas diversidades e por causa das adversidades. Jamais nós nos reuniríamos se não fosse o amor de Deus. É obra divina nós estarmos aqui. É obra divina alguém começar a abrir a palavra do Senhor debaixo da árvore, começar a falar do Evangelho de Jesus Cristo, da palavra de Deus, que Ele nos amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a pregação do Evangelho. Seria impossível fazer isto se não fosse o grande amor de Deus por nós, e se
não fosse o reconhecimento nosso por este grande amor de Deus. E quando nós reconhecemos este grande amor de Deus, nós olhamos para as diversidades e as adversidades e pensamos assim: apesar disso, eu amo tanto esta igreja, porque é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Apesar disso, eu amo tanto porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário para que fôssemos para que fôssemos unidos. Aleluia. Uma igreja que vive na unidade está compartilhando a alegria do céu. O crente unido em Cristo sente a glória dos céus, mesmo na diversidade e na adversidade. Quero orar com você. Como está a sua vida? Tem sentido este amor de Deus no seu coração? Tem sentido este perfeito amor, o vínculo da perfeição? Tem sentido como argamassa que une as pedras para formar o edifício perfeito, a igreja de Deus? Tem sentido isso? Isto é ser igreja, isto é ser crente. Feche teus olhos.